Eu sei que você está se sentindo cansado, sem esperanças, desacreditado de si, das outras pessoas, do mundo e pensando em desistir. Exatamente pensando em você que eu criei a série Histórias de Consultório. Aqui eu irei contar em forma de vídeos as histórias mais interessantes e mais motivadoras de algumas pessoas que eu atendi ao longo dos meus 16 anos em atendimentos. E nós temos apenas um objetivo com isso: é fazer você compreender que se essas pessoas elas não desistiram delas e conseguiram mudar todo o rumo de suas vidas, você também é capaz. Eu sou Simone Oliveira, sou parapsicóloga e hipnoterapeuta clínica e nesse vídeo irei contar a história de uma consulente que conseguiu superar o seu passado de muitas perdas familiares, conseguiu vencer o seu transtorno de ansiedade, lutou e conseguiu salvar o seu casamento, manter unida a sua família e ainda reescreveu a história da sua vida. Essa é a história de uma moça que me procurou em consultório, me narrando os seguintes sintomas de um transtorno de ansiedade. Simone, no auge da minha crise, eu acredito que tudo aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, é verdadeiro. Eu tenho a impressão que vou morrer naquele momento. Pela minha cabeça passam sentimentos de morte, que eu vou morrer, que as minhas filhas vão morrer, que nada na minha vida terá mais solução. É como um quadro de total desesperança, é como se fosse o fim de tudo. É um verdadeiro inferno. Me ajude, por favor. Eu não vejo saída. Essa consulente havia passado por um processo de gestação bastante difícil, vivenciado com muita turbulência pela mãe, envolto em meio a discussões com o pai da consulente, dificuldades financeiras, ameaça de aborto. E após isso, o seu nascimento não foi nada mais tranquilo, muito pelo contrário, também foi bastante sofrido, vivenciado também com ameaça e medo de perder a criança, medo de vir a morrer, experimentado pela mãe da criança. Tudo isso fica registrado, assim como já explicamos em vídeos anteriores. Pois bem, a criança nasceu, a consulente em questão, na transição da sua infância para a sua adolescência, no intervalo de mais ou menos 5 anos, ela perdeu 3 entes queridos, 2 irmãos e o seu pai. E na fase adulta, essa consulente se casa e passou a ter então problemas para se relacionar dentro do casamento com seu companheiro. Eu sempre costumo dizer aos casais que eu atendi que a bagagem que trazemos da casa materna, paterna, dessa convivência que tivemos nas nossas famílias de origem, vai conosco para os relacionamentos presentes e futuros e estão ali a influenciar. Por tantas perdas, por tanto sofrimento registrado, essa moça estava ali então tendo bastante dificuldade de ter um relacionamento harmonioso com seu companheiro. Não esquecendo de mencionar que ele também trazia as suas tristezas, os seus medos, as suas frustrações e angústias com ele também
de tudo aquilo que já havia experimentado também na sua família de origem, e estavam ali agora os dois entrando em conflito, em choque. E o relacionamento nada mais é do que isso, uma oportunidade que nós temos de aparar essas arestas e de aprendermos com esse convívio. Muito semelhante ao que havia acontecido com a mãe dela no passado, quando a teve, a nossa consulente, ao experimentar a maternidade, por sua vez, também vivenciou 2 processos de nascimento bastante sofridos, gestações bastante conturbadas, e em seguida ela teve problemas com a filha mais nova, que ao nascer também começou a ter crises de epilepsia, o que foi contornado, porém deixando um rastro bastante grande de muita preocupação, de muito transtorno causado em torno dessa situação. Agora, entrando na análise do caso, vamos enumerar aqui 4 situações bastante importantes que programaram a mente dessa moça para vir ao final a desenvolver o transtorno de ansiedade, que a motivou a me procurar. Situação número 1. A mãe dela era alguém extremamente sofrida, sensível e insegura. E sabemos que a mãe, ela transmite a sua percepção do mundo para o filho. Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Número 2. Gestação e parto sofridos, vivenciados com ameaça tanto para a mãe quanto para a filha. Número 3. As inúmeras perdas que ela teve de seus entes amados no decorrer da sua infância, adolescência. Número 4. O casamento sempre envolvido em constantes conflitos e conturbações não resolvidas. Ela, na verdade, estava experimentando pela segunda vez um grande abalo na sua estrutura familiar. Ela havia registrado no passado ter perdido todos aqueles que amava, e por uma segunda vez agora, na família que ela estava formando, estando casada, ela estava vivenciando uma desesperança bastante acentuada com relação ao futuro dessa relação familiar, dessa família que ameaçava se romper. E ela não acreditava mais no futuro desse casamento, mais um registro de ameaça. E vamos considerar também que ela já havia tido várias crises de pânico no passado, em épocas diferentes da sua vida. E isso só vai somando, só vai contribuindo para agravar ainda mais as crises e como ela lidava com estas crises. O que ela imaginava de que as filhas iriam morrer era exatamente produto das programações, das experiências antigas que ela havia tido, de perdas dos seus entes queridos. Essas vivências foram programadas com bastante medo e ameaça à sua sobrevivência, uma vez que lida com algo de mais sensível, mais delicado que o ser humano possui, que é a família, o núcleo familiar. Sabemos que a ansiedade significa medo relacionado ao futuro. Ao ter a sua base ameaçada, que é a família, gradativamente um ser humano, frente a essa desesperança, a essa ausência de expectativa quanto a um futuro junto àqueles que ama, junto àqueles que representam para ela a sua segurança, a sua estrutura, a tendência é verdadeiramente essa pessoa poder adoecer. Para a nossa consulente em questão,
enxergar a morte das duas filhas era algo que lhe parecia verdadeiro, porém nada mais era do que informações que a mente estava ali enviando relacionadas ao que aconteceu no passado. Não tinha nada relacionado ao presente, muito menos algo que iria acontecer no futuro, mas foi necessário que eu fizesse com ela uma primeira sessão, já introduzindo ali uma hipnose regressiva, para que ela pudesse se dar conta de que nada daquilo que ela estava passando a acreditar era verdadeiro. Aquela era apenas a primeira sessão de uma série que viria, em que essa consulente se comprometeu com o seu processo terapêutico, adquiriu confiança na profissional e trilhou esse caminho de autoconhecimento, modificando toda a sua percepção acerca dos acontecimentos traumáticos da sua vida. A vida dessa consulente foi modificada, assim como foi modificada também a vida desse casal e dessa família, e eles sim conseguiram vencer. E então eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem final exatamente que você também que está aqui agora assistindo esse vídeo não desista de você, jamais desista. E que assim como ela conseguiu, você também certamente, seja qual for o problema pelo qual você está passando, e especialmente se você já sofreu ou está sofrendo com um transtorno psíquico, um transtorno de ansiedade, você pode superá-lo. Na sequência, viremos com muito mais vídeos informativos a respeito de saúde emocional. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça agora a sua inscrição para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.